No podcast Inteligência Limitada, Eliseu Rodrigues e Ariel Lazari travam um debate intenso sobre idolatria, imagens, Bíblia, catolicismo e protestantismo. Afinal, quem argumentou melhor? Assista até o final, deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais cortes, análises e debates cristãos impactantes. E onde vamos estar reagindo é ali no canal Cristão Também Pensa, créditos ao canal, tá? Que traz conteúdos assim relevantes para as nossas vidas, tá? Dito isso, vamos para o vídeo. O pastor Eliseu Rodrigues debate com o apologeta católico Ariel Lazari no podcast Inteligência Limitada. Eliseu Rodrigues o deixa sem resposta ao falar de idolatria. A minha primeira pergunta para o pastor é por que Colossenses 3:5, Efésios 5:5 mostram lá que a avareza é idolatria. Em Mateus 6:24, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, também coloca a idolatria como a ganância, não poder servir a Deus e ao dinheiro. Ou em Mateus 4, de 8 a 10, a tentação no deserto que Jesus passa, também de idolatria, se prostre diante do diabo e o adore, e eu te farei dono de todo esse mundo, também tem a ver com a ganância. Em Marcos 7, versículos 9 a 13, os fariseus invalidam o mandamento de Deus, dizendo que tudo que eles tinham era curban, ou seja, por ganância eles estavam também cometendo idolatria. Se o Novo Testamento o tempo inteiro fala de idolatria como avareza, por que existe hoje dentro do protestantismo um farisaísmo de falar muito de imagens, de coisas que são externas, e não se fala, por exemplo, do fenômeno de pastores, por exemplo, cobrando para pregar? Porque você pega o Papa, por exemplo, quando ele vem para o Brasil, a gente não paga nada para ele. Quando o bispo visita a minha diocese, né, a minha paróquia, a gente também não paga nada para ele. A liderança da Igreja Católica não cobra nada para fazer suas pregações. E os padres vivem de um jeito bem simples, inclusive, né? Quem conhece padre vai saber que é verdade. Por que tanto foco em acusar uma idolatria de casca, que seriam essas imagens, e não atacar justamente essa cobrança para pregar, que é a idolatria? Primeiro, o meu foco... Bom, olha isso, meu povo. Olha isso, meu povo. Esse debate sobre idolatria, imagens e Bíblia não é pequeno, não. Aqui nós estamos vendo um confronto direto entre visão protestante e visão católica, com argumentos que mexem na base da fé cristã. Então, já comenta aqui de que lado você está, porque o que vem agora pode mudar completamente a leitura desse debate, tá? Então, ele está fazendo indagações, perguntas sobre pregadores que cobram, né, valores exorbitantes, e o mesmo aqui quer também aí fazer uma comparação sobre idolatria. Quer dizer que aqueles que pagam para pregadores famosos não é o mesmo que idolatria do que imagens. Então, Eliseu aqui vai também trazer aqui a sua resposta. Acompanhe comigo até o final, gente, porque é impactante o que tem no final desse vídeo. Vamos lá. Aqui no debate é a idolatria da Igreja Católica Romana, que você propôs o debate, ao ver uma pregação minha, reagi, propôs o debate, eu aceitei. Segundo, de qual igreja protestante você está falando? Diversas. Pronto, então eu vou lhe dizer o que você não conseguiu dizer. A Igreja Neopentecostal prega sim o que você está pregando. Coloca o evangelho como produto, a igreja é o mercado, a mensagem também ali é vendida e o pastor pode ser facilmente considerado um mercadejante da fé. Agora, assim como no catolicismo romano, há muitos que não subscrevem a teologia de sua igreja, vamos dizer assim, no meio protestante também tem. O termo protestante foi o próprio catolicismo que criou para nós. Se você conhece o pentecostalismo clássico, o nosso quadrilátero é Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e breve vem. Essa é a essência da mensagem pentecostal e não pentecostal. Agora, sobre receber... O tempo é aquele ali para eu responder? São 5 minutos. Sobre receber. Padres recebem pelos seus trabalhos. Batismos, na maioria das vezes que são... Casamentos, na maioria das vezes que são contratados, os padres sim recebem para lhe dar um sermão. Eu nunca recebi em nenhum casamento que eu fiz. Existem padres famosos no Brasil que são milionários, são ricos, e sobre pregador receber para pregar. A Bíblia dá margem, não a ser pesado a igreja nenhuma, mas quem vive do altar
deve receber, sim, daqueles que pelo altar, simbolicamente falando, claro, do púlpito para a igreja, recebe a ministração do estudo e do peso da mensagem daquele camarada. Mateus capítulo 10, digno é o obreiro do seu salário. Paulo disse a Timóteo que aquele que prega e governa bem no culto ao Senhor, ele é digno de duplo honorário. Gálatas capítulo 6, Paulo disse que aquele que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que lhe instrui. Se você está querendo bater no espantalho daqueles que exploram a fé, eu também sou inimigo desses, que vendem profecias, que só pregam se derem um valor X e não congregam, não cooperam com a obra missionária. Além disso, existem muitos pregadores e cantores missionários que podem sim prosperar, podem se enriquecer, principalmente com as redes sociais. Você vende cursos, eu como pregador tenho os meus cursos, eu tenho 16 livros escritos, editoras tentam pegar os meus livros para lançar, eu não permito, porque a internet faz com que os meus livros sejam bem vendidos. Nas igrejas onde eu prego, as pessoas compram minhas coleções, prometem uma oferta e me dão o dobro, o triplo, e também Deus nos dá sabedoria para saber administrar, investir o nosso dinheiro e assim continuar cuidando da obra de Deus, da nossa família. Então, quando a Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro, ela está falando sobre você quebrar princípios para ficar rico, desprezando a viúva, desprezando o pobre, colocando o dinheiro acima da sua dependência de Deus. Isso é idolatria. Mas você vê um pastor prosperar, um padre prosperar por saber administrar, eu não vejo isso como idolatria. 3 minutos. E é exatamente por isso que esse corte do Inteligência Limitada está dando o que falar. Quando Eliseu Rodrigues e Ariel Lazari entram nesse livro de discussão, não é apenas opinião, é interpretação bíblica, doutrina e confronto de argumentos. Fica até o final porque ainda tem pontos que podem surpreender muita gente. Para réplica. Muito bem. Sobre taxas assim para batismo, para casamento, né? São taxas muito pequenas comparado com pagar para que o padre vá fazer uma missa, por exemplo. Ninguém tem que pagar para o padre celebrar a missa nos domingos. O dízimo, inclusive, é uma coisa que é livre dentro da Igreja Católica, né? Nós temos obrigação de manter ali as atividades da igreja, mas não é uma coisa obrigatória. Então não é assim uma cobrança exorbitante, e nos lugares em que a pessoa não pode pagar, isso simplesmente não é cobrado, né? Não é uma coisa essencial. Mas eu não perguntei aqui se o Senhor faz isso ou uma parte do protestantismo, não. O que eu disse é, no Novo Testamento, todo o foco dado para a idolatria é a ganância. Inclusive, os fariseus riram quando Jesus fala de idolatria, dizendo que não podeis servir a Deus e a mamão. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, por que a gente não vê dentro da pregação dos protestantes essa preocupação com esse tipo de igreja, Essa é a sua pergunta. Por que a gente não vê dentro da pregação protestante? Bom, gente, na minha opinião, esse é o tipo de debate cristão que revela onde muita gente realmente está firmada. Na Bíblia, na tradição ou apenas no costume religioso. E quando esse assunto entra em idolatria, culto e imagens, a conversa fica ainda mais séria. Então deixa o like agora e continua comigo até o final, porque a parte mais forte ainda está por vir. Esse tipo de mensagem, você congrega em qual igreja? Depois vai ter pode deixar ele falar. Não, mas você termina e depois ele tem... É porque ele repetiu a pergunta. Tá. É a mesma ou você vai fazer outra pergunta? Não, acho que pode deixar ele fazer essa interpelação, eu continuo. Tá, então para só o tempo dele, vamos lá. Eu não, só vou repetir o que eu disse. Eu não sei que igreja ele teve acesso, protestante que viu esse tipo de mensagem. Eu me uno a ele para denunciar esse tipo de mensagem. Muito bem, pastor. Então, muito bom denunciar a idolatria desse modo, realmente é muito importante. O que eu queria é que isso fosse mais pregado dentro do protestantismo, porque muitas vezes o que a gente vê é um farisaísmo de criticar a casca, porque eu tenho uma imagem na minha igreja, ou porque alguém se ajoelha diante de uma imagem, e não se critica esse fenômeno que você vai concordar comigo que está alastrado hoje no Brasil, de igrejas que são tratadas como empresas para enriquecer. O que a Bíblia diz, eu concordo com você. O que ela não diz, eu discordo. Muito bem, então o senhor concorda com isso, né? Agora eu vou pegar as outras coisas que você falou, né? Que nós não podemos ter imagens porque Deus nunca foi visto por ninguém. Só que se a gente for... Esse é um ótimo argumento, porque justamente... Deixa eu terminar meu argumento. Não, deixa eu terminar o argumento. Responder correto, deixa eu terminar o argumento. Ah, tá. Então depois eu interpolo. Depois você vai ter 2 minutos. Para não dizer que você tá batendo espantalho. Tá. Não, mas é isso. O senhor disse, Deus nunca foi visto por ninguém. Esse é o... Não, continue. Isso.
Nós também temos um versículo que é João 1,14, em que aparece que nós vimos a sua glória, porque o verbo se fez carne. Justamente, nós não podemos ter imagens no Antigo Testamento, Moisés explica isso lá em Deuteronômio 4, porque quando Deus apareceu para os judeus, ele apareceu numa nuvem de fogo, ele não apareceu com uma figura humana. Por quê? Para evitar que os judeus depois olhassem para o sol, para alguma coisa ou para alguma figura e enxergassem nela Deus. Então, por isso é proibido fazer qualquer tipo de imagem de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o Evangelho de São João já começa dizendo isso, que o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa sua primeira objeção aqui já muda no Novo Testamento, porque nós podemos ver a Deus. A carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, já no versículo 5, diz que ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Então agora, quando nós lembramos de Deus, a gente não lembra de uma nuvem de fogo, de uma névoa que a gente não consegue definir. Nós lembramos de um homem que é Jesus Cristo. E um homem pode ter as suas fotos, pode ter suas pinturas. Quando nós pensamos em um homem, a gente lembra da imagem dele. Então esse primeiro princípio que o Senhor trouxe não se sustenta. Deus nunca foi visto por ninguém. Esse mesmo versículo continua dizendo que o Filho, que está aqui, pode revelá-lo para as pessoas. Ou seja, através de Jesus Cristo nós podemos ter imagens de Deus, porque agora nós lembramos de uma pessoa específica. Não é mais como lá em Deuteronômio 4, em que Deus era uma névoa que ninguém poderia enxergar. Agora Deus está acessível à nossa imaginação e à nossa vista. Então a tréplica é o seguinte, eu não... O mais impressionante aqui, pessoal, é perceber como uma simples pergunta sobre idolatria acabou abrindo uma discussão enorme sobre catolicismo, protestantismo, imagens, culto e doutrina. Esse é o tipo de tema que não dá para ouvir pela metade. Assista até o fim e depois me diz nos comentários quem foi mais consistente nesse debate. Vamos pro vídeo. Disse que não se pode ter imagens. Eu não disse que Deus nunca foi visto por ninguém. O que eu disse é contrário à doutrina do culto no Antigo e no Novo Testamento, imagens representantes de Deus para o culto. Então eu não sou totalmente contrário à imagem, pois eu tenho fotos da minha família, dos meus pastores, ok. Mas é uma boa distinção, que tem alguns que até isso criticam, né? Mas foi nisso que você bateu, por isso que eu queria por isso que eu queria repetir para você. Aí você usa que através de Jesus, agora nós podemos ver Deus. Sim, Jesus encarnou, mas não deixou nenhum ensino que se permita entender a possibilidade de se fazer imagens dele. Embora Cristo tenha assumido a natureza humana, ele não a assumiu para fornecer modelo a escultores e pintores. B. Ele afirmou que não veio revogar a lei ou os profetas, e as imagens são proibidas pela lei e pelos profetas quando usadas para culto, para representar Deus ou ter contato com o divino. Terceiro, ele afirmou que sua presença corporal não seria de proveito para a igreja e prometeu que estaria junto de nós pelo Espírito, João capítulo 16, versículo 7. Se ele vive em nós pelo Espírito, já somos os seus templos. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, pelo significado que eu falei na introdução, que é imagem, aquilo que se vê. Último, Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente. Quando foi que ele permitiu ser lembrado por imagens? Quando ele mudou o que disse a Tomé: você creu só porque viu? Bem-aventurados que não viram e creram. Quando ele deu, ou a quem ele deu a autoridade para mudar o que Pedro disse em 1 Pedro 1,8. Não havendo visto, vocês o amam. Não havendo agora, vocês creem. E Paulo escreveu 2 Coríntios 5,16. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Já aproveita, pastor, e já faz a sua pergunta para o Ariel. A primeira pergunta. Baseado nesses textos, eu quero que ele me dê um texto, é a segunda vez que eu faço a mesma pergunta, que apoie, que confirme e que permita o uso de imagens para culto, para a glória de Deus, para ter contato com o Senhor num ambiente cultico. No ambiente cultico. Gostei muito do... Bom, pessoal, eu vou ser sincero com vocês. Esse debate entre Eliseu Rodrigues e Ariel Lazari toca justamente em um dos temas mais polêmicos do cristianismo no Brasil. E quando o assunto é idolatria, ninguém consegue ficar neutro por muito tempo. Então permanece comigo, porque nos próximos minutos eu vou destacar um ponto que, na minha visão, pesou mais nesse embate. Vamos pro vídeo.
Senhor fazer essa pergunta, porque o centro do ambiente cultico judaico tinha uma imagem, que era a da Arca da Aliança. Eita, que legal. Se nós formos lá para Êxodo 25, aqui no versículo 18 em diante, nós temos aqui, ó: farás também 2 querubins de ouro batido os farás. Isso é Deus falando com Moisés, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com propiciatório fareis querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, as faces deles, de fronte uma a outra. Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei ter a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então o que nós temos aqui é o centro do culto judaico, que é a Arca da Aliança, onde se deveriam ser feitos os sacrifícios com 2 querubins de ouro. Alguém poderia pegar aqui a passagem do Salmo 115 ou do Salmo 135 e dizer: mas se esse querubim de ouro aí, se a gente jogar ele no chão, ele vai se defender? Ele vai conseguir levantar? Então, alguém poderia dizer isso. Mas a gente vê aqui que a proibição que existia de imagens no Antigo Testamento... Bom, gente, desculpa cortar aqui, mas preste atenção nisso. Não estamos falando só de religião, estamos falando de interpretação bíblica, autoridade espiritual e coerência doutrinária. É por isso que esse debate está repercutindo tanto entre evangélicos, católicos e apologetas. Se você gosta de conteúdo cristão forte e sem enrolação, já se inscreve no canal e fique até o final. Vamos pro vídeo. Tinha 2 aspectos. O primeiro é esse, que Deus não podia ser visto. Agora nosso Senhor Jesus Cristo está encarnado, nós vimos a sua glória e nós que temos fé em Cristo o tocamos, né, como diz São João. Então a gente tem sim essa presença de Cristo. E o outro aspecto é porque aquele era um povo de cabeça dura também. Então, como o Senhor disse, né, na sua casa tem imagens aí da família e tudo mais, né, que é uma coisa lícita. Mas para os judeus naquele tempo, era algo que nem isso era lícito para o povo. Justamente no ambiente de culto é onde se permitia imagem, porque você tinha aqui os querubins. Você tinha também, lá em Números 21, a gente vai ver Moisés dizendo que Deus falando para Moisés para fazer uma serpente de bronze, colocá-la em cima de uma haste, e todas as pessoas que fossem picadas por serpente, quando olhassem para essa imagem, se curariam. Imagina isso hoje, né? Eu já vi pastores criticando pessoas que vão à Aparecida, por exemplo, e olham lá para a imagem de Nossa Senhora e alcançam cura, né? Isso, inclusive, é registrado. E aí dizem, isso é idolatria, isso é coisa do demônio. Pois bem, o próprio Moisés faz isso aqui em Números 21, no versículo 8 em diante. E mais, essas imagens tinham até um tipo de reverência que, se a gente fosse olhar hoje, talvez com a nossa mentalidade, pareceria idolatria, pra gente ver que não é uma coisa externa a idolatria, mas é algo do coração. Se a gente for para Josué, no capítulo 7, o versículo 6, nós temos aqui Josué se prostrando diante da Arca da Aliança, ó, no versículo 6 em diante. Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, que é o verbo no hebraico ishtahu, que significa ou se prostrar ou adoração, né, dependendo do contexto, justamente porque só o fato de você se prostrar não é adoração. Se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ó Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus? Bom, gente, na prática, o que esse debate mostra é que a discussão sobre idolatria está longe de acabar. De um lado, a defesa da tradição e do uso de imagens, do outro, a crítica baseada no culto e na proibição bíblica. E eu quero te convidar a continuar até o fim, porque a conclusão desse assunto pode mexer com aquilo que muita gente sempre acreditou. Vamos pro vídeo. Para nos fazerem perecer. Então ele está ali junto com todos os anciãos, as lideranças, fazendo um ato litúrgico mesmo de oração para que Deus o libertasse desse momento. E às vezes a gente esquece que ele estava se prostrando diante de um objeto que era de ouro, com querubins em cima. Então o Senhor disse, né, que não tem na Bíblia, em lugar nenhum, imagens no culto, para como que a gente poderia ter isso, né? Imagens num contexto de culto, uma prostração em contexto de culto. Eu acabei de te mostrar aqui em Josué capítulo 7, versículo 6, em Êxodo 25 e em Números 21. Então, assim, fica claro que o fato de ter uma imagem em si não seria um problema. Sobre se prostrar, né, tem várias outras passagens também. A gente pode pegar
Marquei aqui na minha Bíblia. Por exemplo, Gênesis 23, versículo 7, em que nós temos Abraão se prostrando ao comprar um terreno. Nós temos Gênesis 3, versículo 3, 33, versículo 3, em que Jacó se prostra 7 vezes para o seu irmão Esaú. Você imagina, a gente visse alguém agora aqui levantando e se prostrando, levantando e se prostrando. É quase um culto, né, pagão aí para outra pessoa. Então, para a gente ver que o que acontece dentro do coração é que é a idolatria. E por isso que a gente não pode pegar o simples fato de ter uma imagem em um ambiente de culto e dizer que isso nunca aconteceu. É o que aconteceu no Antigo Testamento. Queria que o pastor explicasse esses ambientes de culto aqui com imagens, né? Você usou Êxodo, capítulo 25, que é um gênero literário narrativo para defender a construção de imagem e, ao mesmo tempo, defender o culto católico se baseando nesse capítulo. Só que a Arca da Aliança não é imagem de ninguém que morreu. A Arca da Aliança... Bom, gente, esse é o momento em que muita gente percebe que debate bíblico de verdade não se resolve com frase pronta. Aqui tem texto, contexto, doutrina e confronto direto de ideias. E isso faz toda a diferença para quem quer entender de fato o que a Bíblia ensina sobre idolatria. Então compartilhe esse vídeo com alguém e não saia daí, porque ainda tem análise pesada vindo. Vamos pro vídeo. A aliança é símbolo do trono de Deus. Você tem os anjos lá, né? Eu vou concluir. E na tampa tem os querubins, que são os representantes. Eles representavam ali aqueles que protegem a santidade e a glória de Deus. Você vê isso em Ezequiel, capítulo 1, Isaías, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 4. Em nenhum momento há ordem divina para se prostrar diante da arca para culto. Se em Êxodo capítulo 25 mandou fazer imagens, Êxodo 20 proíbe a construção de imagens para culto, e Êxodo 32, Deus puniu quem fez imagem fora de sua ordem. Ariel, a arca Deus mandou fazer, o bezerro Deus não mandou fazer. Então, eu queria que os ouvintes me entendessem agora. O que Deus mandou fazer é ornamento. A imagem que Deus não mandou fazer é idolatria, é pecado. Usar imagem, fazer imagem... Bom, pessoal, eu digo mais. Debates como esse entre Eliseu Rodrigues e Ariel Lazari são importantes porque obrigam o público a pensar, comparar argumentos e revisar convicções. Quem venceu esse debate, na sua opinião? Quem apresentou a interpretação mais bíblica? Escreve aqui embaixo, fica até o final do vídeo e ative as notificações porque esse assunto ainda vai render muito. Tá ok, pessoal? Vamos pro vídeo. Que Deus não mandou fazer para culto. Você usou Josué capítulo 7. Josué, primeiro, se prostrou em temor, frustração. Segundo, o gênero literário de Josué é narrativo, não normativo. Ali não tem regra para culto. Não há mandamento em nenhum texto para se curvar diante de imagem. Eu te desafio a me provar. A arca não era a imagem nem de uma pessoa, nem de um Deus. Era o símbolo de um trono, do governo de Deus. Ao se prostrar, Josué estava particularmente indicando que ele estava se submetendo à direção divina. O mandamento a respeito da arca nunca foi se prostrar. São dois. Então, se a gente está lendo um texto, tem que saber o que é mandamento e o que é comportamento. Uma narrativa que simplesmente aconteceu. E a ordem sobre a arca está em Josué 3. Mantenha distância. E quando ele se prostrou diante da arca, o que Deus disse a ele foi: levanta. Então você percebe que não há nenhum tipo de mandamento no Antigo Testamento para que se prostre diante da arca como imagem para se cultuar ao Senhor. E você citou também o bezerro, perdão, já passei do bezerro. Você citou a serpente que Deus mandou fazer. Legal. Quando Deus mandou fazer, ele falou para olhar para a serpente, não se prostrar, não orar e não clamar. Só esqueceu de falar que no segundo livro dos Reis, capítulo 18, quando essa imagem foi idolatrada, o juízo de Deus veio, ela foi quebrada, destruída, porque se prostrar perante aquilo era idolatria, portanto pecado. Se basear nesse texto é imaturidade teológica. Bom, pessoal, e no fim de tudo, esse debate entre Eliseu Rodrigues e Ariel Lazari mostra como o tema da idolatria, das imagens, da tradição e da interpretação bíblica continua sendo um dos assuntos mais polêmicos do cristianismo atual. Não é apenas uma discussão entre católicos e protestantes, é um confronto de argumentos que mexe com a fé, doutrina e convicções profundas. Agora eu quero saber, na sua opinião,
Quem foi mais convincente nesse debate? Eliseu Rodrigues ou Ariel Lazari? Escreve aqui no comentário. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com mais pessoas e se inscreva no canal para acompanhar mais debates cristãos, cortes impactantes e análises bíblicas fortes. E fique até os próximos vídeos, porque aqui a gente vai fundo nos temas que muita gente tem medo de enfrentar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.